está gravando as mensagens e está postando no grupo da igreja. Aí não usem isso como desculpa para não vir ao culto. Porque a unção do ambiente é diferente da unção quando você está ouvindo. Meu pastor disse que é como assistir chuva e tomar chuva. Quando você assiste chuva, você fala, nossa, está chovendo. Mas quando você está na chuva, irmão, aí você está molhando. Então, não use isso como desculpa, né? Para não vir congregar. Nós falamos terça-feira sobre isso, sobre a importância do congregar e da relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela é estritamente ligada à nossa relação com os irmãos. Essa desconexão só existe no coração de quem não entendeu o que é a igreja. Quem entendeu o que é a igreja entende que congregar não é vir para receber, é vir para acrescentar. Amém? Mude sua mentalidade. Eu sempre digo, não venha para a igreja para adorar. Venha para a igreja adorando. É melhor. Quem vem para adorar espera o que a gente vai cantar aqui para se conectar. Então, quando eu saio de casa, já coloco ali minha playlist e venho de casa no trânsito engarrafado, orando em línguas, cantando, para não perder a paciência, né? Ficar ali na unção, né? E então já coloco ali um som do céu. Quando está muito tenso, minha preferência é o Jason Upton, né? Porque o cara tem o dom de trazer o céu para a terra. Aí você entra no céu. Nem que você quiser entrar na carne ouvindo Jason Upton, não tem como. E aí fica ali adorando. Quando chega aqui, você já está com o coração fresco para a palavra. Amém? E não venha para a igreja para receber, venha para acrescentar. É isso que a palavra diz. Quando vos reunis, todo mundo tem que ter alguma coisa para dar. Amém? E nós estamos falando todas as quintas-feiras sobre fé. Na minha trajetória com Deus, eu descobri que tem dois elementos que são fundamentais na nossa relação com Deus. O primeiro deles é a fé. A fé é o elemento inegociável da relação com Deus. Não é à toa que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. E é interessante que a palavra agradar ali tem o sentido de satisfazer o coração de Deus. Esse é o elemento fundamental. Porque esse elemento, ele conecta toda a nossa relação com Deus, por onde a gente for, a área que a gente for. O grande problema da nossa vida cristã é que a gente não deixa a fé governar todas as áreas da nossa vida. A gente quer se mover por sentimento, por emoção, e aí a gente acaba se dando mal. E é interessante porque a linguagem de Deus é a linguagem da fé. A minha definição de fé, né? Fé é pensar com a mente de Cristo, com a mente de Deus. Essa é a minha definição de fé. Se você me perguntar para mim, pastor, o que é fé? Eu não vou responder para você Hebreus 11:1. A fé é um firme fundamento. Sistematicamente falando, do ponto de vista do conceito teológico, está certíssimo. Mas a minha definição é muito simples. Se você me perguntar o que é fé, fé é pensar com a mente de Deus. É você pensar com a mente de Cristo. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2 que nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode até não estar usando você, mas que você tem, tem. Amém? Eu acredito em tudo que a Bíblia diz a meu respeito. Alguém aqui mais acredita? Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Eu não duvido da minha herança, não tenho dúvida disso. Então, eu tenho a mente de Cristo. E a fé é pensar com a mente de Cristo. Como é que Jesus pensava? Existiam algumas palavras que não saíam da boca de Jesus, como, por exemplo, não vai dar, não posso, não tem jeito. Essas palavras nunca saíram da boca de Jesus porque ele pensava com a mente de Deus. E a mente de Deus, ela não enxerga o impossível. Ela não enxerga o impossível. Tem uma frase que a gente geralmente usa, está até nas nossas canções evangélicas, que diz assim: Deus é o Deus do impossível. Mas é interessante que não tem isso escrito, que Deus é o Deus do impossível. Porque não existe impossível para Deus. Eu posso até dizer Deus é o Deus do meu impossível. Porque aquilo que você enxerga como impossibilidade, para Deus já está feito.
Então, um dos elementos fundamentais da nossa relação com Deus é a fé. O segundo elemento é a intimidade. Talvez você pense, pô, mas a intimidade não vem primeiro? Não. Por que não vem primeiro? Porque até para você se aproximar de Deus, você precisa de fé. É isso que Hebreus 11:6 diz. Eu acho que quando o Espírito Santo me despertou ano passado, eu acho que a minha fé estava meio derrubada. Né? Assim, estava meio fraca. E aí o Espírito Santo, quando ele dá uns alertas, a gente tem que ficar antenado com o que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo diz para mim assim, volte a estudar a fé. Então eu sempre estudei a fé como um elemento de aprendizagem mesmo. A escola da fé é minha escola. E aí o livro que eu comecei a ler, na época que Deus me falou isso, foi o livro do Dr. Miles, né? Você estava com ele semana passada? Redescobrindo a fé. E eu falei, pô, será que eu vou passar alguma prova lá na frente que eu vou precisar de muita fé? Ou será que a minha fé não está no nível que deveria estar? Não questionei, fui ler o livro. E a leitura do livro durou uma semana. Eu li o livro todo em uma semana. Já tinha lido, segunda leitura. Deus falou muito comigo. Depois, quando terminei a leitura do livro, o Espírito Santo falou comigo, pregue sobre fé. Todas as quintas-feiras. E aí nós começamos, desde o ano passado, a pregar sobre fé. Lembram disso? E as revelações que eu recebi sobre fé, pregando nesse ano passado inteiro, 2018, elas foram tão tremendas, tão profundas, que elas mexeram com a minha estrutura de fé. E a mais forte de todas, assim, que mexeu comigo mesmo, foi que eu, por ter me convertido em uma escola de fé, uma igreja de fé, eu nasci na era da fé, onde a igreja acreditava que tudo é possível que crê. Então eu aprendi muito, muito, muito cedo na minha conversão que a gente tinha que ter fé para ser vencedor, para ser abençoado, para você passar pelo problema. Então esse era o discurso geral da fé. E nesse ano de 2018, Deus desconstruiu 26 anos de pensamento. Eu pensava dessa maneira, e aí o Espírito Santo começou a dizer, não, a maior função da fé não é te tornar vencedor. Até porque a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 8, versículo 36, que nós já fomos feitos vencedores. Aliás, não fomos feitos vencedores. Fomos feitos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu só preciso crer nessa vitória, amém? Então, quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo, que a maior proposta da fé não era me tornar vencedor, eu fiquei curioso, falei, mas Deus, e qual é a maior proposta da fé? E o Senhor me respondeu, me conhecer. Se aproximar. A palavra ali em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que quer receber uma vitória, creia que Deus existe. É assim? Que aquele que quer receber uma bênção, creia que Deus... Não é assim que está escrito? Como é que está escrito? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Você acredita que eu conheço esse versículo? Desde que eu me converti, eu nunca tinha notado essa palavra da maneira que o Espírito Santo fez saltar. Pá! Aproximar-se. E aí o Espírito Santo começou a trazer no meu coração o entendimento do que é o verdadeiro propósito da fé. E até para ter intimidade com Deus, eu preciso estar próximo dele. E o elemento que me aproxima de Deus não é a paixão. Porque a paixão por Deus ela é muito circunstancial. Ela vem por gratidão. Eu já fiquei apaixonado por gratidão com Deus. Com Deus, eu me lembro, né, quando eu ganhei a Maroc. Eu passei a semana de ser obrigado, o Senhor me ama mesmo, viu? Deus, o Senhor é maravilhoso, me dá um carro desse. Então eu fiquei mais apaixonado aquela semana e alguns dias depois. Toda vez que eu entrava no carro, eu dizia, meu Deus, o Senhor me deu o carro mesmo. Então veio por gratidão, mas passou. A paixão perdeu a intensidade. A gente se apaixona por revelação. Quando você tem uma revelação da cruz, que é aquele contato com Deus, sabe? Que você entende a cruz e você chora, meu Deus, eu não merecia isso. Paixão. Mas você já percebeu que a sua paixão ela é vulnerável? Tem dia que você está apaixonado por Deus, que hoje eu nem peco. Eu não peco nem pensamento hoje. Mas tem dia, irmão, que você fala igual Davi, no Salmo 119. Me desgarrei. Mas busca teu servo, porque eu não me esqueci da tua lei. Você fica meio assim, desviado. Não sai da igreja, mas desvia. Lá no coração desvia. Vontade de bater nos outros, falar, se vingar. A paixão nesses dias não flui com tanta veemência, né? Nem no louvor que a gente canta assim.
Seja quem está apaixonado, meu Deus. Então, a paixão por Deus, ela não mantém a minha relação com Deus. Eu conheço muitos apaixonados que estão desviados hoje. Sabia disso? Gente que chorava na presença de Deus. Você chorava porque ele estava chorando. Já viu gente assim? Você dizia, meu Deus, que quebrantamento é esse? Eu tenho que me quebrantar também. Está desviado hoje. Porque o elemento, o elo de sustentação da relação, do aproximar-se de Deus é a fé. E aí eu me lembro, porque Deus, quando Ele quer falar com a gente para a gente entender, Ele fala do jeito que a gente entende. E Deus bate muito papo comigo, né? Tem duas maneiras assim que Deus fala comigo, que é... Eu sei que é Deus falando. Tem duas maneiras e tem um horário específico. E quando eu acordo nesse horário, eu digo, vem Deus conversar às 5 horas da manhã. Se isso é hora, Senhor, tem um dia inteiro pela frente, o Senhor vem conversar exatamente agora, 4 horas da manhã. E não adianta tentar dormir, porque vira para um lado, vira para o outro, e ele fica assim, pior que pernilongos. Dizendo, vai me ouvir ou vai ficar sem dormir? Então eu já sei, quando dá 4 horas da manhã que meu sono vai embora de vez, eu já pego o celular, abro o bloco de notas, porque eu sei que vem revelação. Aí eu começo a escrever. Hoje mesmo foi assim, de madrugada ele me acordou, escrevi algumas coisas, tal, direções, né? Ó, faça isso, faça isso, faça isso. Fui escrevendo. E tem duas maneiras de Deus me falar. Uma das maneiras muito fortes de Deus me falar é através de frase. Deus me fala através de frase. Ele me dá uma frase. Pá! Aí eu falo, meu Deus, que frase forte é essa? Fico ali remoendo aquilo tempão. E outra é no bate-papo. Assim, conversando mesmo. E aí, quando Deus começou a me falar sobre o propósito principal da fé, Ele disse assim, meu filho, quando Davi começou a me buscar, ele nem conhecia Golias. Ele nem sabia quem era Golias. Então, quando Davi estava ali naquele lugar, ali adorando a Deus com a harpinha dele, ele não estava se preparando para derrubar Golias. Ele não estava se tornando forte porque um dia ele teria um grande desafio. Ele estava usando a sua fé para se aproximar de Deus. E quando o gigante apareceu, ele estava pronto. Porque o que ofendeu Davi na ofensa de Golias não foi a luta, a guerra. Foi ele ter afrontado Deus. O objeto da fé, o alvo da fé, era Deus. E ele disse, peraí, quem é esse cara? Esse circunciso filisteu que chega assim, afronta o Deus vivo e ninguém faz nada. Então ele conseguiu derrubar Golias com uma fé que a gente hoje só fala dessa época da vida de Davi. Mas quando Davi cheirava bosta de cabra, que ninguém via ele, foi que ele escreveu muitas das canções que a gente admira hoje, um deles o Salmo 23. E a gente canta, ouve pregações. Então quando você começa a pensar na fé como um elemento de conexão com Deus, eu preciso me aproximar mais de Deus. Aí Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o que é confiança? Confiança é quando você conhece tão bem a pessoa que você sabe o que ela vai fazer. Conhece alguém assim? Quando eu era pequeno, menor, meu pai, o gás acabou, meu pai tinha um carrinho de mão de madeira, ele que fez. Aí ele disse assim, vai buscar o botijão. Aí eu disse para ele assim, ó meu pai, a roda está com defeito. Larga de ser preguiçoso, rapaz. Tá botando desculpa para não querer ir buscar? Pois eu vou fazer você buscar ela nas costas. Então vá logo buscar. Pessoal, tá com defeito a roda. Se quebrar, eu vou ficar lá. Eu não vou vir para casa não. Vou ficar lá esperando. Só que ele não acreditou. Aí eu coloquei o botijão em cima, né? E fui. Quando estava vazio, a roda fazia aquele barulho horrível, mas estava inteira. Quando eu coloquei o botijão carregado, né, cheio, chegou no meio do caminho, quebrou a roda. Eu peguei, virei o caminhão, o carro de mão assim contra o sol, para me proteger do sol, sentei e fiquei lá esperando ele. Deu 20 minutos, meia hora, uns 40 minutos ele chega de bicicleta, rindo, né? Quando ele me viu. Aí chegou e perguntou, e se eu não viesse? Eu falei, ia ficar aqui o dia todo. Duas coisas. Primeiro, você não ia ficar sem comer, precisava do gás. Uma hora a fome ia apertar. E segundo, eu sei que o senhor vinha. Eu sabia, tinha certeza que o senhor vinha.
Aí ele disse, deixa eu botar o botijão aqui, depois eu volto para consertar. Aí eu fui com ele, né? Então por que eu fiquei ali esperando? Porque eu já conhecia o meu pai. Eu sabia que ele não era uma pessoa malvada. Se fosse minha mãe, não. Eu ia levar o bujão e o carrinho de mão nas costas. Até em casa, apanhando ainda. Então, como foi meu pai que deu a ordem, eu conhecia meu pai. Meu pai era aquele cara duro, mas de coração mole. Ele odiava bater na gente. Ele odiava. A maior briga da minha mãe é quando ela fazia minha lista negra, né? Eu não me esqueço disso. Ele chegava de madrugada sempre, de viagem, e eu ficava acordado, né? Acabava ouvindo umas coisas que não era para ouvir, né? Mas tudo bem. E aí ela começava, né? Depois do love, a lista negra do Joaldo. Fez isso. Amanhã você vai ter que bater nele. Ele dizia, tá bom, amanhã eu bato. Aí ela dizia, agora é a hora de você bater nele. Ele dizia, como é que eu vou bater de sangue frio? Chegar assim e bater, eu não sei fazer isso. Então eu conhecia meu pai tão bem, que eu sabia que se minha mãe dependesse dele para me bater, ele não ia me bater nunca. Mas ele sentava lá, dizia, senta aqui, vamos conversar. Dava um conselho, uma exortação, e isso me alegrava. Então quando você começa a ter uma relação com Deus, meio que você já fica experiente em algumas coisas. Você não sabe tudo. Mas você sabe algumas coisas que Deus faz e outras coisas que Deus não faz. E para que isso aconteça, a fé ela precisa ter um elemento fundamental. Qual é o elemento fundamental da fé? Teve uma frase que eu postei algumas semanas atrás que diz assim, a verdadeira fé bíblica não é sustentada pelas nossas experiências espirituais. A verdadeira fé bíblica é sustentada pela palavra de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho disso hoje. O elemento principal da fé é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, porquanto a palavra de Deus é viva. Essa é uma das afirmações mais poderosas que existe. A palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é uma pessoa que se chama Jesus, Yeshua. Ele disse, eu sou a verdade. Mas ela não é só viva, ela é eficaz, ou seja, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Aí ele diz assim, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É interessante porque o escritor, se fosse escrito hoje, não teria espada aqui, você sabe disso, né? Quer dizer, mais perfurante que um tiro de fuzil. Mais penetrante que um corte de raio laser. Ia ser um negócio assim. Mas nessa época, a espada que os romanos usavam, não sei se você já assistiu o filme Épico, você já viu, as espadas dos romanos elas não eram grandes. Elas eram curtas. Mas a espada romana ela tinha uma característica. Geralmente as espadas da época ela só cortava de um lado. A espada do romano cortava dos dois lados, porque o soldado romano, mesmo sendo destro, ele era treinado a usar a espada com as duas mãos. Então, era comum o soldado romano lutar com qualquer uma das mãos. Por isso eles foram dominadores durante muito tempo, porque o estilo de treinamento deles era diferente. E a espada romana, ela tinha um corte afiado. De qualquer lado que ela pegasse, ela cortava. Então, o povo aqui conhecia muito bem o que era uma espada e sabia a profundidade que ela entrava. Aí o escritor de Hebreus ele diz assim, olha, a palavra de Deus, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a espada de dois gumes ela pode ferir a carne. E ela pode penetrar fundo na carne, mas a palavra de Deus ela penetra mais além. Ela chega num ponto, né? Tem lugares da sua vida, da minha vida, que bisturi nenhum corta. Tem cirurgias que Deus faz dentro de nós, de coisas que a gente tem, de raízes que a gente tem no coração, de experiências que a gente teve no passado, de dor, de perda, de trauma, de situações de paixão. Aquele sentimento, né, que você tinha ou que alguém teve antes de se converter.
amava alguém, mas a paixão daquele relacionamento era uma paixão de pecado. E aí muitas vezes você abriu a boca e disse assim, eu nunca vou esquecer, se essa pessoa me deixar, eu morro. Eu jamais vou conseguir viver sem essa pessoa. Aí você vem para a igreja e tem uma experiência com a palavra. É como se ela entrasse num lugar onde nenhum ser humano tem acesso e cortasse o sentimento. A ponto de você dizer assim, eu não sei o que aconteceu. Não gosto mais. Às vezes é uma raiva que você tinha, uma mágoa que você tinha de alguém, que te feriu, que te machucou, que você disse, eu perdoo todo mundo, mas essa pessoa eu não perdoo nunca. Aí você vem para a igreja, tem uma experiência com a palavra, ela penetra tão profundamente em você, que mesmo sem querer, você vai perdoar. Diz, não adianta, não vale a pena ficar com isso não no coração, vou perdoar. É o que o escritor está dizendo. Tem lugares da nossa vida, tem áreas da nossa vida, seja ela no espírito, na alma ou no corpo, nessas 3 dimensões. Aqui ele vai dizer que ela separa alma e espírito. Mas eu ouso afirmar nessa noite que existem cirurgias na carne que são feitas pela palavra. Eu conheço gente que foi cortada pela palavra. Quando eu digo cortada, tinha um caroço lá e desapareceu. Eu conheço pessoas que estavam com câncer e foram cortadas pela palavra. Uma palavra foi liberada porque a palavra profética não respeita o impossível. Ela destrói o impossível. Eu conheço pessoas que foram curadas de cegueira, tiveram uma cirurgia, a ponto de chegar no médico, e o médico dizer assim, não, quem foi o médico que lhe operou? Foram cortadas pela palavra. A palavra penetrou e refez. E aí ele diz assim, olha, essa palavra, ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, e essa afirmação aqui do escritor é uma das afirmações mais extraordinárias que existe. Eu gosto muito do exemplo que eu dou quando eu falo sobre tricotomia, o homem, espírito, alma e corpo, e falo sobre vida no espírito e vida na alma, que é de pegar uma folha de ofício, uma folha em branco, escrever de um lado o espírito e do outro lado alma, e dar para as pessoas no auditório e dizer assim, rasgue uma sem rasgar o outro lado. Quero que você rasgue um lado sem rasgar o outro. Quero que você rasgue o lado que está escrito espírito sem rasgar o lado que está escrito alma. Mas é a mesma folha. A pessoa diz, sim, impossível. Mas a Bíblia está afirmando que a palavra ela tem o poder de penetrar em um lugar que a gente não consegue enxergar aqui nessa folha. Na nossa alma, lá dentro, no nosso espírito. Ela tem a capacidade de entrar ali e separar. É claro que o escritor está dizendo o seguinte. Ela separa a fé, que é a linguagem do espírito, amém? Das emoções, que é a linguagem da alma. O nosso espírito não sente. Nosso espírito crê. Amém? Sentir é uma característica da alma. Por isso que você não precisa sentir a presença de Deus. Você precisa crer na presença de Deus. O sentir é resultado do crer e não o contrário. O maior fracasso da vida espiritual é quando você deixa as suas emoções governar a sua relação com Deus. Está ferrado. Vai se dar mal. Porque as nossas emoções, elas não são confiáveis. Não são, não. Então, as minhas emoções, a gente não pode ser seco. Não chora, não grita, não ri, não estou falando disso. Eu estou falando que esses sentimentos não podem ser o termômetro da minha relação com Deus. Então, quando a Bíblia diz que separa alma e espírito, está dizendo o seguinte, olha, eu tenho que entender muito bem o que eu sinto e o que eu creio. Porque vai chegar um momento na minha vida, já vivi isso várias vezes, em que eu estava sentindo algo de uma maneira, mas o Espírito estava me dizendo, não faça dessa maneira. Faça de outra maneira. E mesmo sem fazer da maneira que eu estava sentindo, eu fiz e depois o resultado me satisfez mais do que ter seguido o que eu sentia. Isso acontece quando a gente não quer ajudar alguém, quando a gente não quer abençoar uma pessoa, quando a gente quer se vingar. A alma diz, se vingue, e o Espírito diz, perdoe. É assim? A alma diz, não fale mais. O Espírito diz, continue falando. Então, quem traz esse ponto de equilíbrio, quem penetra aí,
nesse ponto para estabelecer essa palavra que eu acho maravilhosa, que é a palavra equilíbrio. A palavra equilíbrio, para mim, é uma das palavras mais poderosas na relação com Deus. Porque o contrário de equilíbrio é extremismo. E todo extremo é perigoso. Toda pessoa extremista, ela é autodestrutiva. Ela é um perigo para si mesma e para os outros. A pessoa extremista é assim, ela está de bem com você. Quando ela está de bem, você é a melhor pessoa do mundo. Mas quando ela não está de bem, você também é a pior pessoa do mundo. É o extremo. Ou ela é muito santa, ou ela é muito pecadora. Conheceu gente que andava em palitosado, tomava banho de terno, e quando desviou também, meu irmão, você disse assim, pronto, agora lascou. Soltaram, estava preso. É o extremo. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 1,7, ele diz, vocês não receberam o espírito de medo, mas vocês receberam o espírito de ousadia, aí ele diz, de poder. Aí ele fala, e de moderação. Moderação é equilíbrio. É aquela pessoa que diz o seguinte, olha, vamos analisar os fatos, vamos pensar. Não mergulha de vez. Analisa as circunstâncias. O que eu vou colher se eu semear isso? Equilíbrio. E o ponto de equilíbrio na nossa relação com Deus, na nossa relação com as pessoas, é a palavra. E ele diz assim, olha, é a palavra que vai separar, vai dividir. Algumas versões de dividir, outras de separar. Alma e espírito. O que eu sinto do que eu creio. Alma e espírito. Mas ele não para aí. Aí ele entra na parte do corpo. E na parte do corpo ele fala algo interessante. Ele diz assim, juntas e medulas. Confesso para vocês que eu nunca entendi essa parte. O que tinha a ver juntas e medulas com a palavra de Deus? Aí eu participei de um estudo extraordinário. Sabe aquele lugar que você diz assim, meu Deus, que presente está aqui ouvindo isso? Eu participei de um seminário com um biólogo, cientista cristão, que explicou isso aqui. Eu disse, uau! Ele estava falando sobre maldição hereditária, usando esse texto. Ele disse, o gen, sua natureza, a sua identidade genética é sustentada nas juntas, nas medulas. É na medula que está a maior carga genética que você tem. Por isso, o transplante da medula pode curar a leucemia. Pode fazer com que o corpo se sare de uma doença incurável. E quando a criança está sendo formada no ventre da mãe, o mesmo líquido que está na medula é o líquido que forma as juntas, os ossos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, a palavra tem o poder de quebrar toda a maldição na sua descendência. Você chegou na igreja carregado de maldição, a palavra penetra tão forte que todo vínculo de maldição é cortado. É quebrado. Você crê nisso? A tendência de todo mundo nessa família era morrer de tal doença. Está quebrado. O poder da palavra vai destruir. A tendência de todo mundo dessa família aqui era trair, era acabar casamento. A palavra penetra e traz um ajuste no DNA. E é muito forte isso, porque ele diz assim, não entra somente separando juntas e medulas. Ela é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Sabe o que ele está falando aqui? Das nossas guerras diárias. Aquela guerra que você tem todo dia. O que você pensa e o que você crê. Os pensamentos. Eu quero viver em santidade. É a intenção do coração, amém? Eu quero honrar a Deus. A intenção do coração. Eu quero ser fiel. Intenção? Mas o pensamento parece que tem meio do contra, né? O pensamento pede outra coisa, às vezes. Pede pecado. E assim, meu Deus, como é que pode? Eu cheio de boa intenção. E esses pensamentos malignos vindo na minha mente. E aqui ele diz o seguinte, você quer saber como
equilibrar isso, você precisa ter um contato direto com a palavra. A Joyce Meyer diz que o maior campo de batalha que existe é a mente. E eu concordo com ela. As nossas maiores guerras acontecem aqui, em um submundo que às vezes a gente não tem condição nem desejo de expor para ninguém. Ah, se todo mundo soubesse o que a gente pensa, o que a gente faz aqui dentro. As pessoas não nos respeitariam como nos respeitam, nem nos amariam como nos amam. Mas tem um ser que conhece o pensamento antes que ele chegue à mente, que é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele sabia que na nossa estrutura caída de homem pecaminoso, a nossa natureza carnal ela sempre estaria em guerra contra o Senhor. Paulo deixou isso escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde ele diz que diariamente existe uma luta entre espírito e carne. Todo dia. Essa luta não vai ser vencida por força de vontade. Ela vai ser vencida pela fé. Pela fé em quê? Na palavra. Não é uma fé aprendida apenas. É uma fé experimentada. Qual a diferença? A diferença é que você conhece muita gente que aprende fé, mas não experimenta a fé. A experiência é a prática. É o contradizer a natureza, é o contradizer a vontade. É o contradizer a circunstância. É a circunstância que está dizendo enfermidade, você está dizendo cura. É a circunstância que está dizendo escassez, você está dizendo provisão. É a circunstância que está dizendo solidão, você está dizendo família. Isso é o praticar, é o experienciar. E nesse experienciar da palavra, nesse experienciar dessa palavra viva, eu acho muito interessante quando o escritor diz que a palavra é viva. Sabe como é que eu entendo isso? Eu entendo o escritor dizendo, nós precisamos nos relacionar com a palavra. Porque só dá para se relacionar com aquilo que está vivo. Tente ter relação com o morto. O cachorrinho morreu, você amava ele. Não vou enterrar não, vou ficar com ele aqui. Vai chamar para brincar, ele não vai mais. Vai fazer carinho, ele não vai responder mais. Porque ele está morto. Quando ele diz a palavra é viva, ele está dizendo assim, eu preciso ter uma relação com a palavra. Eu preciso ter um contato com ela, eu preciso corresponder a ela. Ela vai me falar, mas ela quer me ouvir também. A palavra me fala, e como é que ela me ouve? Ela me ouve nas minhas ações. Tem um texto que eu gosto muito na palavra, que é quando aqueles 4 amigos, em Mateus capítulo 9, eles levam o paralítico até Jesus. Aquele amigo deles. Jesus está em sua casa, em Cafarnaum, e aqueles homens chegam e começam a tirar o telhado da casa de Jesus. Imagina que Jesus ali sentado, né, ensinando, casa lotada, Jesus ensinando, de repente começa, né, solzão bater, porque estão abrindo o telhado da casa de Jesus. Jesus olha para aquilo, né? Como disse Jesse Quirino, tranquilo estava, tranquilo e continuou. Estou só olhando. Sobe o homem. Vamos descer, amarrar de corda na esteira. Desceram. Quando desceram o homem no meio da casa, o povo teve que sair, mesmo sem ter lugar. O texto fala algo interessante. Ele diz assim, e Jesus, vendo a fé deles. Ali nós aprendemos que a fé pode ser vista. E como a fé é vista? Em atitudes ousadas. Porque a atitude daqueles homens foi uma atitude ousada. Eles chegaram lá com um amigo doente, trouxemos você para ser curado. Mas não dá para entrar pela porta, a gente vai dar um jeito. Abriu porta, aonde não havia, isso é fé. Amém? Isso é fé. Abriu porta, aonde não havia. Mas será que foi ridícula a situação? Foi. Às vezes vai ser ridículo. A fé às vezes vai parecer ridícula. As pessoas vão rir de você, vão debochar de você. Imagine Abraão passando no meio das outras tendas e Sara gritando, Abraão! Sabe o que significa Abraão? Pai de... Aí o povo devia falar assim, esse homem deve ter muito filho, né? Aí ela perguntava para os servos, né? Ele tem muito filho, né?
Não, não tem não, nenhum. Oxe, não tem nem filho, o nome é pai de multidão? E pior que foi Deus que colocou. Então a fé às vezes vai parecer algo ridículo. Tem um amigo meu que ele é mais louco do que eu. E aí ele queria um carro lá, de um modelo. Mas ele sabia que o salário dele nunca ia dar para ele comprar aquele carro. Mas ele era louco. Ele ia lá na concessionária, entrava, perguntava o preço. Quanto é esse carro? Cara, tal. Se pagar à vista tem desconto? Tem. Fazia test drive. Todo mundo dizia, é maluco. Surtou. Como ele era daqueles crentes muito chato, ele não participava de sorteio. Só loteria, essas coisas assim, nada. Mas na empresa que ele trabalhava, teve um sorteio obrigatório. E ele ganhou. O carro que ele queria no sorteio obrigatório. Acho que Deus falou assim, eu vou dar aqui esse abençoado, mesmo sem ele querer, eu vou dar aqui para ele aqui. E aí quando ele ganhou o carro, todo mundo que conhecia ele sabia daquela loucura, porque ele falava, eu ainda vou ter tal carro. E tinha gente que achava aquilo uma idiotice, né? Vai ter tal carro. Mas é interessante porque a fé, ela precisa ser vista. E ela é vista em atitudes ousadas, palavras que eu falo. Amém? Discursos e confissões que eu tenho. Eu vi uma pessoa postar outro dia no Face assim. Eu e minha casa serviremos. Aí colocou assim, um dia eu ainda vou colocar isso na porta da minha casa. Eu falei, tá fazendo tudo errado. Já tem que colocar agora. A fé não espera acontecer para se manifestar. A fé se manifesta mesmo quando não existe sinal nenhum de acontecer. E essa realidade, ela é ridícula do ponto de vista lógico. Porque as pessoas de fé, elas serão ridicularizadas. Mas elas serão também admiradas. Quer ver um cara que se expôs ao ridículo, que eu sou fã dele? Sou fã. Um dia que eu encontrar ele lá na eternidade, ele vai dizer, você é o cara. O cego Bartimeu. Eu já gostava dele. Depois que eu conheci a história dele, fiquei mais fã ainda. Porque Bartimeu não era cego de nascença nem por enfermidade. Bartimeu era Bar, é filho. Bar, a palavra Bar no hebraico é filho. Então Bartimeu significa filho de Timeu. É isso que significa. A gente pensa que Bartimeu era o nome dele. Não. Ninguém sabe o nome dele. A gente só sabe o nome do pai dele. Como era o nome do pai dele? Timeu. Mas a gente costuma chamar ele de Bartimeu, né? Como se fosse o nome dele. Não era o nome dele, tá? Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu era um general de Israel. Quando Roma invadiu Jerusalém, matou Timeu. E trouxe todos os filhos. E como só tinha um filho homem, e esse era o menino cego, arrancaram os olhos dele. Para ele nunca se vingar. Então, eles pegaram ferro quente. E cegaram ele, a espada quente, e colocava tão perto do olho que fritava o globo ocular e ele ficou cego. Foi assim que ele ficou cego. Então a cegueira dele era algo incurável. Não tinha cirurgia que resolvesse. Nem hoje, nem nada. Não tinha. Aquele homem tinha duas opções. Ou morria cego, ou acreditava em Jesus. E é interessante, Lucas 19 diz que Jesus, ele está sentado no chão, pedindo esmola, com a sua capa, e ele ouve um barulho. Um monte de gente. Aí ele puxa alguém e pergunta assim, quem está passando aí? Aí alguém diz para ele assim, Jesus de Nazaré. Ele já tinha ouvido as histórias de Jesus. As curas que Jesus tinha feito. Ele já tinha ouvido. Sabe o que ele faz? Ele usa o único recurso que ele tem. A voz. Não podia correr atrás de Jesus.
Não podia se levantar e ir até Jesus. Então ele começa a gritar. O texto diz que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continua andando, com certeza não ouviu. Uma multidão tremenda ao redor de Jesus. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele começa a gritar tanto que incomoda as pessoas. Mas quem precisava do milagre era ele. Aí os discípulos ficam tão incomodados. O discípulo de Jesus era chato, viu? Os caras chatos. Tem umas paradas do discípulo que eu fico olhando assim, eu falo: Jesus, nem para dar um cascudo, né? Os caras eram chatos, não queria deixar as crianças ir pro colo de Jesus. Os caras eram chatos, os caras. Vê que queria assim: não, vamos segurar aqui que o homem é nosso, ninguém toca, não. Aí João chega lá até Jesus assim: do 2-1. Ou o senhor vai lá e cura ele, ou manda ele parar de gritar. Será que todo mundo ali conhecia Timeu, o filho de Timeu? Claro, ele pedia ali há muito tempo. Ele foi cego menino. Aí Jesus, né, naquelas atitudes assim, tipo, vieram aqui reclamar dele, agora vai ter que ir lá buscar ele. Jesus tem essas coisas, né? As coisas assim que só Jesus faz. Aí Jesus vai lá e traga ele aqui. Aí traz o cego. Aquelas perguntas óbvias de Jesus que deixa a gente irritado também, né? Jesus olha para o cego e diz: o que queres que eu te faça? Vai saber se ele queria uma esmola, né? Vai saber se ele queria um abraço. Aí ele diz para Jesus assim: eu quero voltar a ver. Aí Jesus toca os olhos dele e diz: veja. E ele enxerga. E o texto diz que as mesmas pessoas que estavam mandando ele ficar calado, as mesmas pessoas que não queriam que ele chegasse até Jesus, as mesmas, começaram a glorificar a Deus pelo milagre que aconteceu na vida dele. Por isso que você não pode ficar dando ouvido a quem é contrário à sua fé. Porque esses mesmos que mandam você parar vai ter que glorificar quando o milagre acontecer. Esses mesmos que mandam você desistir vai ter que glorificar quando o milagre acontecer. Esses mesmos que são a voz do desânimo vai ter que levantar e dar glória a Deus. Quando eu li esse texto, um dia eu escrevi na minha Bíblia: eu não quero glorificar a Deus pelo milagre dos outros, apenas eu quero os meus milagres. Todos eles estavam diante do poderoso, daquele que podia realizar o milagre, mas todos estavam vendo, mas nenhum teve visão. Eles tinham vista. Estavam vendo Jesus fisicamente, mas a visão do milagre, só quem teve foi um homem que não podia enxergar. Porque a visão do milagre não tem a ver com o que os meus olhos naturais vê. Segundo aos Coríntios, deixa bem claro que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A minha vista e a minha visão são duas coisas bem diferentes. Tem um amigo meu que foi no médico, pastor, e o médico falou: pastor, está com problema na visão. E na visão nunca, nas vistas. Na visão está tudo ótimo. Eu estou vendo aqui o milagre toda hora na minha vida. Então, nas vistas pode ter até algum problema, irmão. Mas a minha visão, ela não é sustentada por aquilo que o meu globo ocular enxerga, mas por aquilo que meu espírito enxerga. Bartimeu tinha os olhos queimados. Queimaram os olhos naturais dele, mas os olhos espirituais continuaram abertos, a ponto dele ver Jesus no meio de uma multidão. Ah, mas ele não veio, ele ouviu. Mas quando ele percebeu que era Jesus no seu espírito, ele entendeu que ele não podia perder aquela oportunidade. Ele estava diante do milagre que ele precisava. Sabe por que esse homem era um homem de fé? Porque ele não chamou de Jesus de qualquer nome. Ele chamou Jesus de Filho de Davi. Para a gente esse nome não tem muita importância. Ou a gente nem sabe o que significa. Mas o Filho de Davi era o que o profeta chama de o desejado de todas as nações.
O filho de Davi era a promessa de Israel. O filho de Davi era a voz do anjo dizendo a Maria, esse é a salvação de Israel. O filho de Davi é o Messias, aquele que viria solucionar todos os problemas, quebrar todas as cadeias, curar todas as feridas, porque ele teria sobre si o Espírito do Senhor e ele entraria onde ninguém poderia entrar e faria o que ninguém podia fazer. Era Jesus, o Messias. E esse homem cego experimentou esse milagre. Então não é a minha deficiência que impede o meu milagre. É a minha falta de fé. Não importa o nível, a profundidade do seu trauma. Esse homem ele era traumatizado, irmãos. Imagina você. O pai morre, no mesmo dia que o pai morre, o cara fica cego. De maneira violenta, judiosa. Tinha um trauma profundo, ódio com certeza dos romanos. Mas não importa o tamanho da ferida. Não importa a profundidade do trauma. Não importa a gravidade do dano que foi causado. Quando a fé entra em ação, a restauração é completa. É total. E foi o que aconteceu com esse moço. Esse moço que a gente não sabe nem o nome. Mas que entra para a história na Bíblia como um dos maiores exemplos de milagre. E a parte mais linda é dizer que ele deixou a capa lá. Quando Jesus chama ele, ele deixa a capa. O texto diz, deixando a sua capa foi. A capa, com certeza, era a única coisa que ele tinha. Por que ele deixou a capa? Porque ele disse, eu estou indo até a minha cura agora, não vou precisar mais dessa capa. Para que eu quero mais essa capa? Essa capa não me serve mais. Quando ele me tocar, minha vida vai ser outra. Vai ser tudo novo, vai haver uma mudança, vai haver uma transformação. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. E essa fé, ela já está dentro de você. Ela foi plantada no dia que o Espírito Santo veio viver em você. 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé que estava em Bartimeu, que estava em Jesus, está em você, é o Espírito Santo. É o autor da palavra, essa palavra que nós lemos, que é viva e eficaz, essa palavra que foi inspirada aos escritores, esse Espírito que inspirou, que é o autor da fé, ele vive hoje dentro de você. Essa fé que você precisa para experimentar os milagres mais extraordinários da sua vida já está dentro de você. Ela precisa saltar, ela precisa sair. E como é que ela verbaliza? Como é que ela se manifesta? E aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer, ela se manifesta primeiro através da verbalização. É eu dizendo, criei, por isso falei. 2 Coríntios 4,13, para a gente encerrar e orar, diz assim, de maneira que em nós opera a morte, enquanto em vós a vida. Aí ele diz, assim está escrito, versículo 13. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Repita comigo, o mesmo Espírito. Mais forte, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito de quê? Leia aí, leia na sua Bíblia. O mesmo Espírito de fé, ou da fé. Como está escrito, é o que a gente vai fazer agora. Amém? O mesmo espírito de fé, Paulo está falando, está em nós. O mesmo espírito de fé que inspirou os escritores, que curou Bartimeu, que tocou aquela mulher do fluxo de sangue. Todo mundo tocou em Jesus. Pedro até diz, a multidão te aperta, te toca. E tu dizes que alguém te tocou, ele diz, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou com esse espírito de fé. Porque de mim saiu virtude. Então nessa noite Deus quer fazer isso na sua vida, né? Não sei se você vai orar por alguém que você ama, que está doente. Não sei se você vai orar na família, no casamento. Não sei pelo que você vai orar. Mas eu queria que você usasse a dinâmica da fé. Qual é a dinâmica da fé? Eu creio, por isso eu falo. Ah, mas não aconteceu ainda. Mas eu já chamo a existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz em oração nessa noite.
E como está escrito na tua palavra, nós cremos, assim como Ezequiel naquele vale de ossos secos. E ele olha para aquele vale e ele profetiza sobre aquele vale. Nós queremos profetizar agora. Nós queremos liberar a palavra de ordem, a palavra profética sobre a família, sobre o casamento, sobre a casa, sobre o corpo doente, sobre o corpo morto pela enfermidade, sobre o corpo que foi atingido pelo mal. Nós queremos agora liberar a palavra de cura. Nós chamamos a existência agora. Porque no teu reino não há enfermidade, por isso toda enfermidade, toda mentira satânica se desfaça agora. Toda lembrança, todo trauma, todo tipo de experiência que travou essa pessoa, não deixando ela viver os milagres, não deixando ela viver aquilo que o Senhor reservou para ela, tudo isso agora seja quebrado, toda ferramenta preparada contra os teus filhos não prosperará, toda língua que se levantou em juízo está silenciada agora em nome de Jesus. Satanás, você foi denunciado nessa noite, e as suas acusações, as suas mentiras não vão mais prevalecer nessa casa, nessa família, no corpo dessa pessoa. Todo arguilhão do inferno seja arrancado nessa noite em nome de Jesus. Envia os teus anjos agora, Senhor, até onde estão os familiares dessa pessoa, no hospital, na casa, num bar, num local de pecado, aonde as cadeias estão aprisionando. Envia os teus anjos agora até ele, vai cortando correntes, vai quebrando grilhões, vai tirando das vendas dos olhos. Nós chamamos agora nossos familiares para a luz. Assim como o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Nós dizemos que nossos familiares venham para o teu reino. Sejam, Senhor, alcançados pelo poder da tua palavra. Que eles sejam, Senhor, tocados pelo poder do teu Espírito Santo. E nessa noite nós cremos. Por isso nós confessamos, nossa casa é do Senhor Jesus. O nosso corpo está sarado, toda enfermidade vai embora, porque pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Nós chamamos provisão sobre nossa casa, nós chamamos milagres de provisão nas finanças, nós chamamos paz nos nossos relacionamentos. Toda a intriga, toda a confusão que Satanás tentou criar para separar essa família, para dividir esse lar, está cancelada agora em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, assim como Bartimeu, nós estamos diante da palavra da verdade que é o Senhor, e nós concordamos com a tua palavra nessa noite, declarando que assim será, em nome de Jesus. Você que crê, dá um aplauso poderoso ao Senhor nessa noite. Aleluia! Diga para o seu irmão assim, continue confessando a palavra. Pode sentar, queridos.